Fala pessoal, então dando sequência ao nosso mini curso Godot, nessa quinta aula nós vamos fazer a instalação do Git. Posteriormente nós vamos configurar o perfil no Git e o e-mail que nós estamos utilizando lá no GitHub, tranquilo? Em seguida nós vamos criar um repositório no GitHub e por fim nós vamos através da ferramenta Git Bash fazer o upload dos arquivos que estão no nosso computador para o GitHub, tranquilo? Então, eu já deixei baixado aqui o Git, vou fazer a instalação dele junto com vocês. Vou clicar em Next aqui, vou selecionar qual pasta que eu quero que o Git fique. Eu quero que ele fique no meu SSD, vou dar um OK e Next. Aqui ele já tinha uma pasta antes, então eu vou simplesmente clicar em Sim. Nessa parte aqui, eu vou selecionar ícones adicionais on desktop. Tem outras opções que vocês podem ativar ou desativar. Vou clicar em Next. E agora eu vou só clicar em Next. Se quiserem explorar as opções, vocês podem estar explorando. Essa parte aqui, como eu uso VS Code, eu vou selecionar para usar o Git no VS Code, tranquilo? Então aqui nós já temos o Use Visual Studio Code as GIF Default Editor. Clico em próximo e agora eu vou clicando em próximo até ele realizar a instalação. Vamos aguardar um pouquinho para ele fazer essa instalação. Finalizada a instalação, ele já criou um ícone aqui na minha área de trabalho, um atalho, um Git Bash. Eu já vou abrir ele para poder fazer a configuração. Vou clicar em Finish e agora eu vou abrir o Git Bash. Aqui nessa parte nós vamos utilizar duas linhas de comando. A primeira é essa git config global username, o user.name, aspas duplas. Vocês aqui nessa aspas duplas, vocês colocam o nome que vocês querem, seu perfil. No meu caso, eu vou colocar Felipe Mauro, que é o meu nome. Em sequência, nós vamos utilizar a linha de baixo, que é para configurar o e-mail. Então, user.email e o e-mail que eu quero utilizar. Então, aqui eu vou copiar e vou vir aqui no nosso Git Bash e clicar nessa opção, Paste. Dou Enter. Ele não exibiu nenhuma mensagem de erro, é porque ficou ok. Vou fazer o mesmo com o e-mail e dou Enter. Beleza, aqui já está configurado. Agora nós vamos lá para o nosso GitHub e vamos criar o repositório. Vou estar clicando aqui então, lá no navegador. E vou clicar aqui, ó. Já estou com o meu GitHub logado, vou clicar em New. Nome do repositório eu vou colocar mini curso traço Godot. Descrição: jogo desenvolvido em Godot. Beleza? Nós podemos aqui em configurações alterar a visibilidade para público ou para privado. Nós temos a opção de adicionar o README, a opção de adicionar o .gitignore e a licença. Não vamos entrar muito nesses detalhes. Vou clicar então em criar repositório. Vou aguardar. Pronto, ele criou o repositório. Aqui automaticamente ele já nos dá algumas linhas de comando para a gente utilizar no, no Git.
Eu já deixei algumas preparadas, até mesmo para verificar se a pasta existe, se já tem algo nela, beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Criado o nosso repositório, eu vou vir na pasta onde está instalado o nosso jogo. Vou fechar esse Git Bash antes, o que já está aberto, porque eu não quero ele no geral ali, eu quero ele na pasta que foi criado o jogo. Então aqui eu tenho já a pasta do jogo. Vou clicar em mostrar mais opções. Open Git Bash Here. Pronto, automaticamente ele já está utilizando esse essa pasta aqui, esse diretório aqui. Bom, feito isso, eu vou verificar se esse arquivo já existe ali, beleza? Então eu vou dar um git status. Tem hora que ele, no dar o Ctrl C, Ctrl V, ele copia algumas coisas a mais. Então aqui, ó, not a git repository .git. Então não existe. Então nós vamos inicializar esse repositório através do git.init. Então vou utilizar aqui o git.init. Então pronto, nós inicializamos o nosso diretório ali. Agora nós vamos vir aqui no repositório que está no GitHub. Vamos copiar o endereço que está o nosso repositório. Então aqui está em github.com barra o nome do meu perfil ali no GitHub barra o nome do repositório. Já deixei pronto também. Então vou estar utilizando o comando git remote add origem, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar a origem remota, ou seja, o repositório remoto, para posteriormente a gente fazer o upload dos arquivos. Então vou copiar essa linha, copiar e vou colar ela aqui. Pronto, já adicionei. Agora eu quero ver se tem alguma coisa lá dentro dessa pasta que está lá na nossa origem remota. Vou utilizar esse git remote-v. Ele vai exibir que tem aqui ó, o fetch e o push, então ele está habilitado. E vou verificar o status, ver se tem alguma coisa já nesse repositório. Opa! Bom, ele não tem nada no repositório ainda. E aqui a gente tem o que está no nosso Git, no nosso computador aqui, no nosso local, a gente tem todos esses arquivos que a gente vai adicionar via comando git add ponto, e posteriormente nós vamos comitar, ou seja, nós vamos colocar uma mensagem, o que é que a gente está subindo para o GitHub. E vale salientar que toda vez que vocês sobem um arquivo para o GitHub, vocês têm que fazer esse commit e colocar o que vocês estão subindo. Por exemplo, correção da movimentação de um personagem. Beleza. Atualização de sprites. Tranquilo. Então aqui nós já vamos pegar esse comando git add ponto. Vou colar ele aqui. E agora eu vou aguardar alguns minutos que ele vai começar. Ele já pegou todos os arquivos que estão na nossa pasta. Em sequência eu vou comitar, né, a mensagem, o que eu quero subir, o que eu estou subindo. Então esse é o nosso primeiro commit ali do mini curso. Aqui ele já apareceu os caracteres indevidos. Pronto, já dei um commit ali, ou seja, é o nosso primeiro commit do mini curso. Então automaticamente ele já subiu
todos estes arquivos lá para o nosso repositório, beleza? Agora a branch, qual branch que eu quero que colocar ali? O que que é a branch? É o que que eu estou atualizando ali. No caso tem a main. Geralmente as branches são divididas por tipo de desenvolvedor ou por tipo de tarefa. Nesse caso aqui, nós não vamos focar nisso, então eu vou deixar na main. Então eu vou nomear minha branch como main. Deixa eu descer lá embaixo que subiu muito texto. Vou dar um Ctrl V ali de novo. Git branch -m main. Então aqui eu já nomeei ela como main. Agora eu vou dar um git push, ou seja, esse git push já vai salvar no nosso repositório. Então o git add ele adiciona todos os arquivos que estão na nossa pasta para serem para fazer o upload para o nosso repositório. O git commit ele já envia para o repositório, mas não salva ainda. O branch, ele nomeia a branch ali. E o push, ele já salva tudo e já deixa tudo pronto ali. Então, já vou copiar aqui o comando do push. Copiar e colar. Pronto. Vou aguardar alguns minutinhos. Ele vai pedir para vocês fazerem o login. No meu caso aqui, eu vou fazer o login com o navegador. Automaticamente ele já subiu. Quando vocês clicam para fazer login com o navegador, se for a primeira vez, pode ser que o GitHub peça permissão para vocês. Aí é só clicar em aceitar e dar sequência. Então aqui automaticamente ele já subiu. Se eu for lá no nosso repositório, vou clicar aqui em Felipe Mauro e vou vir aqui, ó, mini curso Godot. Pronto, já está todos os nossos arquivos. E aqui a gente tem a mensagem, primeiro commit do mini curso de Godot, beleza? Então, se eu fizer qualquer alteração, por exemplo, eu vou colocar ali, vou salvar esse arquivo de texto que está com os comandos lá dentro da pasta que a gente comitou. Então, vou salvar como, vou vir aqui em Downloads, GitHub. Pronto, salvei ali. Como que eu faço para mim subir novamente? Eu vou dar esse git add ponto paste. Vou clicar aqui em git commit novamente. Vou colocar uma outra mensagem, beleza? Vou colocar aqui comandos git e GitHub. Dou um enter. Aqui ele já fala, ó, houve um arquivo de diferente e automaticamente ele já subiu. Ele ainda não salvou. O Git Branch aqui a gente não vai precisar configurar agora, porque a gente já configurou no início, no primeiro commit, como main. Agora, se eu quisesse trocar, era só eu trocar aqui, Git Branch, -m, e aqui eu colocar master ou dev front, dev back, ou correção, erro, alguma coisa assim. Então aqui eu vou dar só um git push. Aí ele vai copiar, deu um Ctrl V aqui, ele vai copiar aqueles caracteres errados novamente. Vou excluir eles. Pronto, aqui ele já vai subir. Se a gente for lá e atualizar a página, vocês vão ver que tem lá o arquivo novo. Aqui, ó, Git e GitHub test, que no caso foi os nossos comandos Git e GitHub. Beleza, pessoal?
O Git ele não é tão complexo, ele é bem simples de utilizar o GitHub, não tem tanto segredo.